Oi pessoal, tudo bem com vocês, meus irmãos e amigos? A minha saudação em Cristo a todos vocês. Quero aqui falar a palavra de Deus trazendo o tema Conselhos de Jesus. E eu não conheço na história, na filosofia, na poesia, seja onde for, alguém que tenha conselhos semelhantes aos conselhos de Jesus. A não ser os apóstolos, porque eles prosseguiram, com o evangelho, tiveram o coração trabalhados pelo Espírito Santo, e Paulo, ele diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então dá para considerar, claro que dá até pelos escritos, Mas dentro da história, seja antes de Jesus ou depois de Jesus, pessoas que não seguem a Cristo, não encontramos pessoas com conselhos semelhantes aos do Senhor Jesus. E aqui em Mateus capítulo 5, versículo 44, tem 4 conselhos do Senhor Jesus. Veja só como são diferentes os conselhos do Mestre. Mateus 5,44. Eu, porém, vos digo, primeiro conselho, amai os vossos inimigos. Gente, não existe alguém que não tenha o Espírito Santo, alguém que não seja trabalhado pelo Espírito Santo, que tenha a capacidade de amar os seus inimigos. E Jesus explica por que devemos amar os inimigos. A explicação está no versículo 46, ele diz: pois se amardes os vossos... se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Então Jesus disse que para ser contado no céu, para ter destaque no reino dos céus, no reino de Deus, se faz necessário amar aos inimigos, porque popularmente conhecido, é conhecido de todos que se alguém me ama, eu também o amo. Isso aí todos conhecem esse modo de vida, digamos assim. Se alguém se dirige a mim com amor, faz amizade comigo, até me serve em alguma necessidade, a partir dali a gente faz uma amizade, e aí existe essa mutualidade, essa reciprocidade em amar um ao outro, o amor de irmão. Porém, Jesus disse que devemos amar os nossos inimigos. Segundo conselho, ainda, versículo 44, bendizei os que vos maldizem. Se alguém vem contra você, se levanta contra você com 4 pedras na mão, como é popularmente conhecido aqui na terrinha, fulano, eu fui falar com ele, ele veio com 4 pedras na mão. Isso não é literal, é palavras de desaforos, digamos assim. Mas aí Jesus disse, bendizei aos que vos maldizem. Há uma palavra que Paulo fala aqui, que é a palavra mais próxima que eu encontrei para comparar com essa de Jesus. Em Colossenses capítulo 4, versículo 6, Paulo disse: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Isto é, pense antes de falar. As vossas palavras
elas sejam pensadas, temperadas com sal. Jesus disse que nós somos o sal da terra. As vossas palavras, elas sejam edificantes, elas venham construir e não destruir a fé de alguém. Louvado seja Deus. Terceiro conselho, neste versículo, fazei bem aos que vos odeiam. Fazei bem. Fazer bem a quem me faz o bem é muito bom. Isso é uma delícia, digamos assim. Digamos assim. Agora, fazer o bem àqueles que me odeiam, aí já é mais difícil de se fazer. Mas Jesus disse: fazei o bem àqueles que vos odeiam. Louvado seja Deus. Quarto conselho, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Então, 4 conselhos aqui em Mateus 5:44. Louvado seja Deus. Orai pelos que vos maltratam, aqueles que vos perseguem. Manda só oração para ele, abençoa ele, mande bênção para ele em nome de Jesus, abençoa em nome de Jesus. Agora, um quinto conselho, quero trazer aqui, no mesmo capítulo, versículo 37, Mateus 5:37, é que sejamos responsáveis pelas nossas palavras. Diz aqui: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Isso quer dizer, se você deu sim, que realmente seja sim. E se você disse não, que realmente seja não. Tenha responsabilidade por aquilo que você fala. Louvado seja Deus. Quero trazer pelo menos mais um conselho aqui. O sexto conselho, ainda do Evangelho de Mateus, o capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscar primeiro o reino de Deus. Orar primeiro, antes de qualquer decisão, antes de qualquer atitude. Apresente a Deus em oração o seu plano, a sua decisão, a sua atitude, aquilo que você planeja fazer, se é realmente da vontade de Deus ou não é. Faça uma avaliação no âmbito espiritual, apresentando diante de Deus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. As demais coisas que fala nesse versículo as que são citadas aqui dentro deste capítulo 6. Sétimo conselho no capítulo 7, versículo 1, versículos 1 e 2. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Então, aí está 7 conselhos. Não julgueis, porque quando você for julgado ou medido pela mesma medida, você vai achar ruim, você não vai gostar. Então, trate bem para então receber bom trato do seu próximo, ok? Deus abençoe.